Olá, eu sou Marcos Roberto e a partir desse momento estamos iniciando pela Rádio e TV Fé e Luz e também pela Rádio Ouro Verde FM 105,9 e pelas nossas redes sociais a mais uma edição inédita do Megafone, que hoje tem o prazer de receber como convidado o roteirista e escritor Fernando Drummond. Ele que está lançando uma trilogia que é o Genocídio, uma série de 3 livros falando sobre um tema tão importante, uma vez que o Brasil vivencia uma realidade genocida, infelizmente. Então, no decurso desse programa, nós falaremos a respeito desta obra, né, do porquê o autor decidiu lançar um livro com este nome, Genocídio. E desde já eu gostaria de agradecer ao Fernando pela sua participação aqui no programa e desejar-te umas boas-vindas ao Megafone. Bom, eu que agradeço o espaço, ao Megafone, a você, Marcos Roberto, né, um profissional comprometido com a verdade dos fatos, que é tão difícil ultimamente, né? Então, vamos para a nossa conversa. Eu sei que tanto você como eu temos muito a aprender hoje. Desde já eu agradeço, né? E para começarmos esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber quando é que surgiu a ideia de você construir uma obra com este Bem, na perfil verdade, de, sabe, de uma trilogia abordando esse tema. eu te interrompi um pouco, Marcos, porque está cortando um pouco a chamada para mim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu posso seguir, Certo. né? Posso seguir para. Pode. Depois corta, né? Sim, Que sim, pode dar sequência. interromper não fica legal. É, Bom, enfim. Primeiro, a gente na linguagem do roteiro, tanto quanto na linguagem da literatura, a gente precisa fixar um marco temporal, não esse marco temporal indígena, que é mais um dos crimes que estão discutindo. É o marco temporal da história que você quer contar. Quem quer contar tudo não consegue contar nada, né? Então, eu cito aqui alguns exemplos, por exemplo, um livro que retrata parte da Segunda Guerra, ou um filme como As Últimas Horas de Hitler, né? Ele não conta Hitler desde de garotinho, que um padre o salvou e tal, que ia se afogar, não. Ele conta as últimas horas, ali, né, o derradeiro, né? Enfim, eu tinha fixado inicialmente falar só sobre a Covid, né, a pandemia e o governo Bolsonaro. Mas aí eu recebo tanto material, Marcos, mas tanto material, que eu falei, é preciso que a gente entenda esse fenômeno que ocorre. É preciso que a gente entenda, tem ainda em torno de, sei lá, eu sou bem pessimista, mas 20%, 25% da população, ou seja, um quarto da população, ainda apoiando um governo que já deu demonstrações claras de negacionismo, de negacionismo em cima de vidas, em cima de mortes, né? Passando de 600 mil mortos. Isso sem contar as subnotificações e as mortes colaterais. E aí eu comecei a escrever, eu falei, olha, eu não quero escrever uma Bíblia ou um livro de 1000 páginas. Eu quero sair da academia, né? Eu preciso contar a história que a gente está vivendo hoje, porque meus netos, meus bisnetos, teus filhos, teus netos, enfim, vão nos cobrar o lado que a gente estava nessa pandemia. Veja, há cerca de um século atrás teve a gripe espanhola, que naquela ocasião matou o então presidente da República. E hoje, eu cresci muito, Marcos, ouvindo as histórias da gripe espanhola. Aqui no Rio de Janeiro foi muito afetado, né? Existiam pessoas que iam atravessar a rua e chegavam do outro lado da rua, morriam, caíam. Pessoas da própria família, quando um era infectado, ficava. Aqui tem uma rua principal, que é a Rua Barata Ribeiro, eram casas naquela época, né? E ficavam do lado de casa os corpos que não tinham onde ser enterrados. Diz-se a história que certos corpos, quando o caminhão
do lixo ia passando, os trabalhadores que trabalham com lixo, enfim, que se convencionou chamarem de lixeiros, os garis e tal, com a própria pá de lixo terminava de matar aquela pessoa infectada. Então a história ela é contada da forma como querem, né? A história do Brasil é contada que os portugueses descobriram o Brasil. Não é verdade. Os indígenas já estavam aqui, isso é muito óbvio, né? Então, o que eu quis com essa trilogia foi mostrar o momento que a gente estava passando, voltando à sua pergunta. Iria ficar um livro muito extenso. E aí eu falei, olha, a gente precisa voltar pelo menos um pouco atrás para que nós possamos, né, analisar o que levou o Bolsonaro ao poder. E mais, o que levou ao bolsonarismo. Que eu comparo o mesmo fenômeno, claro, tem distinções muito óbvias, mas o mesmo fenômeno que levou a Itália ao fascismo, a Alemanha ao nazismo, a Espanha ao franquismo, enfim, o salazarismo, enfim, uma gama de regimes, né, autoritários que chega para a gente com atraso de mais de 100 anos. Né? E aí, o que levou isso? Aí eu fiz o marco temporal do bem, né? Fim do governo Fernando Henrique, 2002, claro, fazendo algumas alusões ao nazismo, ao fascismo e tal, contando muito rápido. Não tem a pretensão de ser um livro, apesar de ter vários historiadores que já elogiaram muito o livro, não tem a pretensão de ser um livro acadêmico de história. É um livro mais jornalístico, né? Que tem a parte ficcional, porque todos os personagens são ficcionais, mas tem uma personagem, por exemplo, que eu vou aqui citar, que é Yarin, né? Ela é uma indígena. E a Yarin, ela já me perguntaram, a Yarin existe? Eu falei, existe. São as muitas indígenas que eu tive a oportunidade de conhecer e de debater para construir essa personagem. Então, esses personagens são fictícios, mas e aí já vai para o jurídico, né, que tenta me tolir um pouco, isso é função do jurídico, eu sou formado em direito, né, e eles falaram, olha, Fernando, é caso notório, o que sai na imprensa, você faz referência. O que você tiver de denúncia, que nesse primeiro livro são duas, aqui, Marcos, eu sei que você é um grande pesquisador, enfim, e pode pesquisar sobre ficou conhecido, não foi um roubo, né? Porque não teve mão armada, mas ficou conhecido como o roubo das vigas da Perimetral. Perimetral era uma via expressa no Rio que foram demolidas para que as Olimpíadas ocorressem no Rio, né? O trânsito melhorasse, enfim, que de fato melhorou, né? E ficou convencionado isso. Então, no livro eu faço denúncia porque eu tenho foto de quem roubou as vigas da Perimetral. E eu tenho depoimento exclusivo, jamais para o fim do livro, gravado, de um pastor da Igreja Assembleia de Deus, né, que discorda de tudo como foi feito, como foi tramado a eleição, tanto do Jair Bolsonaro, quanto do Marco Feliciano, quanto da Flor de Lis. E ele fala muito claramente: a gente sabe quem vai ganhar a eleição em tal município, em outro município, em outro município. Então, há uma mudança muito grande, e aí isso era preciso contar. Contar só o Bolsonaro, enfim, tanto é que o livro ele se inspira muito em 100 anos de solidão. Né? Logo no início, ele tem uma árvore genealógica para que ninguém se perca dos personagens, enfim, as ligações dos personagens. E ele não tem capítulos, né? Ele começa aqui, é claro que aqui a gente faz um breve quando as mortes nos chocavam, né? Então aí fala dos acidentes de avião, né? Que eram muitos e se falava durante meses, né? 200 e muitos mortos, né? 300 e muitos mortos, né? A Boate Kiss, né? Então são tragédias que nos chocavam. Hoje a gente está acostumado, né? A gente se acostumou, isso é explicado psicologicamente. A gente se acostumou a naturalizar mortes e elas não podem ser naturalizadas. E aí eu faço um pequeno preâmbulo em relação a isso e aqui começa o início do fim, né?
E aí ele vai direto. Só que, entre uma e outra, e essa jogada do tempo, o livro se passa em 2016, pós-votação do impeachment. Né? Ele vai até 2018, pós-execução da Marielle, né? E também já no governo Temer. Mas ele vai e volta o tempo todo. E esses entrecortes são de falas do Bolsonaro. Então, era preciso, respondendo até, me alonguei bastante, era preciso que a gente fizesse esse recorte maior. Porque se fosse um recorte só da Covid e do Bolsonaro, a gente não iria entender o bolsonarismo. Esse bolsonarismo a gente precisa combater, porque é esse bolsonarismo que está provocando o genocídio, tanto nacional quanto nas cidades e nos estados. E como é escrever uma obra de um tema que ainda está acontecendo? Né? No caso da pandemia, ela ainda está se desdobrando, o número de mortes vai elevar-se um pouco mais, já ultrapassamos a casa de 600 mil pessoas, mas vai continuar crescendo. Então, qual é o desafio de você transcrever uma obra cujo tema não está estagnado, prossegue evoluindo para outros desdobramentos? Veja, Marcos, a gente tenta sempre, quando vai escrever um roteiro ou um livro, né, a gente tenta fazer, como eu te disse, essa passagem de tempo. Né? Há muita gente já falando que eu vou ter que escrever uma pentalogia, né, ou uma quintologia, conforme queiram os espectadores queiram ouvir, né, queiram melhor adequar, né. É muito difícil, porque você ser um historiador, que não é minha, e quero aqui deixar claro, não é minha pretensão fazer um livro acadêmico. Né? Tanto é que as pessoas que já acabaram o livro falam, nossa, fluiu de uma maneira, parece uma novela, e realmente era isso. Né? É a novela da vida real. Né? Antes fosse tudo ficção. Né? Antes a gente não tivesse enterrado mais de 600 mil brasileiros e brasileiras, né? Nossos amigos, todo mundo teve alguém que foi embora, né? Que fez a passagem num projeto que eu posso dizer que foi deliberado, deliberado. Mas faltava uma peça. Guarda isso, Marcos, que essa peça eu vou voltar para te explicar no final. O segundo volume, inicialmente, seria a eleição do Bolsonaro, o avanço do bolsonarismo, né? Eu vou falar mais da lawfare, vou falar mais do caso do ex-juiz Sérgio Moro, do Lula, enfim, do processo eleitoral e o primeiro ano do governo Bolsonaro. A gente esquece e a gente tem memória curta. O PIB do primeiro ano do governo Bolsonaro foi pífio. Né? Isso precisa estar registrado. Né? As investigações da execução da Marielle Franco, por exemplo, eu já tinha minhas fontes. Você sabe, Marcos, que fonte a gente não precisa revelar, mas eu tinha minhas fontes, mas eu precisava de dados. Né? E eu encontrei uma matéria numa grande revista nacional que falava que, em determinado momento, a Polícia Civil investigava a execução da Marielle Franco com uma pessoa a mais dentro do carro. Teria um terceiro, que eu costumo chamar, ao invés de terceiro elemento, terceiro mau elemento. E esse terceiro mau elemento foi, por muito tempo, investigado, foi o Carlos Bolsonaro. Né? Então, isso que eu estou falando com propriedade. Estou dizendo que ele foi investigado pela Polícia Civil. Não estou acusando de nada, e isso eu tenho a matéria. E aí você faz uma pergunta que é profundamente difícil, tanto de responder como de fazer, né? Elaborar isso. Quando eu digo dos historiadores, daqui a 20, 30 anos, certamente os historiadores vão retratar o momento atual, mas vão ser pela ótica deles. Eu queria que fosse diferente, a ótica do que eu estou sentindo, do que a gente está vivendo, né? Do que a gente de como a gente está enlutado, como a gente já acorda sem esperança,
né? E aí, uma das maiores dificuldades para mim, nessa história toda, era por que Bolsonaro havia recusado as vacinas. Era aquela pecinha que faltava para completar a trilogia. É claro que esse livro está sendo lançado em 2021, 2022 vem o segundo volume, 2023 o terceiro volume. 2023, eu espero, né, torço, faço votos que a gente já não esteja mais em pandemia. Hoje já saiu uma notícia, né, e já vem sendo trabalhado há algum tempo, remédios que estão sendo estudados contra a Covid. Assim como hoje já tem vacina para a gripe espanhola, né? A ciência evoluiu muito tempo, muito nesse espaço de tempo. Então, quando a gente faltava essa peça, como é que seria essa peça? Por que ele iria recusar a vacina? Por que ele iria fazer tanto lobby, porque não tem outro nome, para hidroxicloroquina? Dinheiro, tá, podia ser. Não explicava tudo. Outra coisa que se escutava muito era: olha, ele não quer o povo vacinado porque ele sabe que se o povo for vacinado, o povo vai para a rua e vai tirar ele do poder. Não explica, eu acho que explica menos do que a primeira afirmação que eu fiz. Então faltava isso. Era óbvio que a economia só funcionaria com pessoas vivas. Isso é óbvio. Essa falsa dicotomia que eles criaram de vida ou economia. Você vai ao centro do Rio de Janeiro, por exemplo, a cada 3 lojas, 2 estão fechadas. A população em condição de vulnerabilidade social, chamar o que eles chamam, né, de invisíveis, podem ser invisíveis para eles. Mas hoje a gente vive em torno de 20 milhões. 20 milhões na miséria absoluta, é muita gente, mano. A maioria dos países do mundo não tem essa população, ou grande parte dos países do mundo não tem essa população. E aí, te respondendo, a CPI ela dá o terceiro volume, né? Ela mostra muito claramente. Ela mostra muito claramente que ali envolveu dinheiro e a prática do Bolsonaro. Eu tive uma vez com o Bolsonaro, infelizmente na frente, ele era meu vizinho, na frente da casa da minha mãe, né? Tive esse desprazer. Mas é prática dele desde sempre. Carlos Bolsonaro está sendo acusado agora de ter 9 funcionários fantasmas na Câmara Municipal aqui da capital do Rio de Janeiro. Agora, Marcos, você que está nos assistindo, Marcos, procurem quantos cargos em comissão tem o governo federal. Quantos serão fantasmas? Se 9 num pequeno gabinete eram fantasmas. E aí a CPI explica. Primeiro, ele ter ouvido o negacionismo, né? Ele ter ouvido, ter instalado um gabinete paralelo, que fica muito claro, né? Comandado ali pelo seu Osmar Terra, né? Porque eu não consigo chamá-lo de deputado, e com empresários bolsonaristas, né? Que ficou muito bem claro também nessa última semana, na penúltima semana que indica a CPI, né? E aí, Marcos, você vê uma rede muito estruturada, o senhor Carlos Wizard, e isso eu vou preparar, não o PowerPoint do Dallagnol, mas eu vou preparar um esquema no terceiro volume para mostrar isso tudo. O senhor Carlos Wizard, Luciano Hang, né, aquele que vendeu a própria mãe, assim. Não é que ele tenha, eu não estou dizendo que ele tenha matado a mãe ou ele tenha. Ele realmente acredita. E é por isso que profunda, é uma discussão muito profunda, Marcos. A gente precisa entender o que é o bolsonarismo. Ele, não é que ele tenha, eu odeio minha mãe, eu vou matá-la com hidroxicloroquina. Não, ele realmente acredita naquilo. Ele acha que hidroxicloroquina e que tratamento precoce dariam certo. Ivermectina é um remédio para piolho. Piolho tem vida.
Vírus não tem vida. Olha, eu sou de humanas, mas eu me lembro da aula de biologia, né? E o Eduardo Pazuello não soube responder isso depois de 11 meses como ministro na CPI. Então, eu acho que algumas coisas a CPI conseguiu me dar essas peças, né? Negacionismo, negocionismo, a questão do Deus mercado, porque aí você faz uma falsa dicotomia, como eu te falei, da saúde e da economia, e também ele não ter uma personalidade, Bolsonaro não tem uma personalidade de que reconhece erros. Boris Johnson reconheceu o erro. O Donald Trump reconheceu o erro e voltaram atrás. E voltaram atrás. Aí me preocupa, só para encerrar, para a próxima pergunta, o senador Luiz Carlos Reis, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ele diz o tempo todo, toda vez que ele faz intervenção, ele faz: o Brasil é o quarto país com maior número de vacinados. Vai ser sempre. Como é que você vai comparar a população do Brasil com a população das Ilhas Fiji? Então, nunca o Brasil vai deixar de ser o quarto país mais vacinado. Assim como a proporcional, em termos absolutos, a China vai ser o país que mais vai vacinar. Depois a Índia, Estados Unidos e Brasil. Isso é notório, né? O que é muito ruim é o Brasil estar entre os 10 países que mais tem, aliás, é que me foge o número, eu ainda não realizei esse estudo, porque ainda não estou escrevendo o terceiro, ainda estou no segundo, né? O Brasil, salvo engano, aparece em sexto com maior letalidade. Isso é muito, isso é terrível. E a gente vê que, pelo exemplo, os Estados Unidos mudaram. Biden assumiu, não estou dizendo que Biden é santo nem nada, tem críticas severas ao governo dele, mas o Biden assumiu, usa máscara, conseguiram vacinar cerca de 66, 70% da população. Lá tem tradição de ter um movimento anti-vacina e as pessoas que estão morrendo são as que não se vacinaram. E a gente foi abençoado, Marcos. Ele diz que a gente foi, num dos vídeos, o presidente, o inquilino do Palácio do Planalto, diz que a gente foi abençoado pela hidroxicloroquina. Não, a gente foi abençoado pela vacina mais rápida da história. A anterior, mais rápida, tinha sido em 4 anos. Agora você imagina, em 4 anos a gente lidar com essa pandemia como a gente vem lidando, a gente teria certamente agora enterrado mais de 2 milhões de brasileiros e brasileiras. Fernando, por você ser do Rio de Janeiro, né, não dá para escapar essa pergunta, como é que, na sua visão, como é que surgiu esse bolsonarismo com o qual nós convivemos hoje? Qual foi a gênese desse movimento que acaba abarcando uma parcela expressiva da nossa sociedade? Eu quero lembrar que o Bolsonaro nasce aqui, o bolsonarismo nasce aqui, mas o Bolsonaro nasceu no seu estado, Marcos. Então essa culpa é dividida meio a meio, tá? De qualquer maneira, ele tem uma ligação, isso eu mostro no primeiro livro. Por exemplo, quem indica para o Queiroz, Fabrício Queiroz, que está sumido, ninguém mais fala do Fabrício Queiroz, né? Mas Fabrício Queiroz, eles prestaram, né, o serviço militar juntos. E quem indica o Fabrício Queiroz para fazer o concurso para PM é o próprio Jair Bolsonaro. E aí, na época, se chamava de Polícia Mineira, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tem nada a ver com Minas Gerais. É mineira, e muita gente fala isso, né? Aquela polícia mineira e tal, parece que e faz menção ao estado de Minas Gerais. Não tem nada a ver com o estado de Minas Gerais. Polícia Mineira de Mineirar. Então você, Marcos, digamos que você tem um comércio, uma pequena venda, e eu sou o Fabrício Queiroz, eu ia minerando ali aqueles comércios, além do que os recém-egressos do sistema prisional, esses policiais, principalmente do 18º Batalhão, que era onde o Fabrício Queiroz era lotado, 18º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,
eles forjavam flagrantes. Então, digamos, eu fui preso, cumpri minha pena, saí. Para eles não me prenderem novamente forjando flagrantes, eles exigiam um dinheiro forte. Numa dessas, não vou dar muito spoiler do livro, Fabrício cai, só que ele cai e vai para o 16º Batalhão, né, que é tanto ou mais corrupto que o 18º. E lá ele vira padrinho, né, de casamento do Adriano da Nóbrega. Então veja como está. Adriano da Nóbrega, que foi homenageado com a medalha Tiradentes, talvez a maior honraria do Rio de Janeiro, pelo Flávio Bolsonaro, então deputado, e ele estava preso, o Adriano da Nóbrega. Flávio Bolsonaro, depois ele vota, depois da execução da Marielle, é o único deputado que vota contra a mesma medalha ser dada a Marielle Franco, pós-morte. E aí você pega esse contexto da milícia que vem avançando no Rio, já chega ao centro da cidade, eu já tenho denúncias que chega ao centro da cidade. Em alguns aspectos, lá no início, né, principalmente os jornais daqui, exaltavam as milícias, né? Diziam, não, eles levam, eu não sei se você se lembra, se isso também aí em Campinas era assim, mas não, eles levam segurança para determinada localidade que tem uma criminalidade muito alta e tal. Começa a incomodar a imprensa quando eles entram para o terreno das TVs por assinatura, fazendo gato. Aí começa a incomodar, eles começam a criminalizar a milícia. Até que tem diversas frases do Bolsonaro falando, defendendo inclusive grupo de extermínio na Bahia e falando para vir para cá. Quando há um esgotamento, né, e a história é muito cíclica, a história é cíclica, né, e há um esgotamento dos governos progressistas, que eu abro um parêntese aqui, progressista só no Brasil que é de direita, né? Mas eu falo progressistas que pensam, né, no progresso realmente do país, das ideias, enfim. Então, quando há os governos mais progressistas, e aí há um esgotamento natural pela história, uma soma de fatores, né, mas natural pela história, eu sabia que viria, eu conseguia ver que viria um governo de direita. Mas Trump, Bolsonaro, são pontos fora da curva, porque não há uma disputa ideológica nisso, há um extermínio de reputações, de ideias e de pessoas. Então, para a gente entender como a gente chegou a isso, né, como o Rio de Janeiro, infelizmente, exportou isso para vocês, do restante do país, a gente tem que entender o discurso fácil. Foi embutido na cabeça da população que todo político é ladrão. Só que esquecem as pessoas que replicam esse discurso que política a gente faz em tudo, até quando a gente morre. Você faz política quando você come, o preço dos alimentos lá em cima. Você faz política quando você paga o aluguel, quando você dorme, se você está dormindo numa cama, ou é porque o apartamento ou a casa é sua ou é alugado. Então você está fazendo política. Quando você pega um ônibus, você faz política, você paga a passagem é o poder público que regulamenta. Você faz política quando você morre, quando tem um atestado de óbito, quando não é a Prevent Senior e muda, né, o atestado de óbito, mas você está fazendo política. Então, essa criminalização da política, você pode até dizer, os partidos políticos não são todos corruptos e tal, eu discordo, né? Mas você pode dizer isso, agora dizer os políticos são corruptos, você está inclusive se incriminando quando você diz isso. E aí, com esse discurso fácil de eu não sou a velha política, apesar de ficar 27 anos como deputado, né? Tem um projeto aprovado, e aí ele se coloca como esse outsider, né? Como esse político
fora, né, da política. E aí ele faz o discurso que o povo quer ouvir. Eu vou citar algumas coisas e vou também citar um exemplo para você entender como é importante a gente buscar essa, como é que eu vou dizer, esse início de tudo, né? Eu sou contra tudo que está aí. Bandido bom é bandido morto. Eu, por mim, fuzilava o Fernando Henrique, porque ele vendeu a Vale. São discursos que a maioria da população que não tem um entendimento, e isso não é feio, a gente precisa lutar para que a maioria da população, aliás, toda a população, tenha entendimento suficiente para saber que isso é um discurso raso e que corrupção no sistema, dentro do sistema que a gente vive, vai existir, seja de um governo de direita, de esquerda, de centro, da onde for. O ser humano é que precisa ser entendido, né? E eu sempre cito, Marcos, o caso de um aluno do meu pai, que ainda dá aula no estado do Rio de Janeiro, minha mãe também, são dois professores. E meu pai, ele mora no interior do estado, em Cabo Frio, e dá aula no Jardim Esperança, que é um bairro considerado pobre. E lá na escola estadual que ele dá aula, um aluno falou: Olha, eu votaria, na época das eleições, né? Eu votaria no Lula, mas como ele não vai concorrer, eu vou votar no Bolsonaro. Entende? A gente tem dois polos. O Lula, que você que já passou fome, eu que já passei fome, estou no sentido figurado, eu não passei fome, mas o seu Fernando, para não citar nenhum nome, o seu Fernando, aqui da favela do Pavão, está passando fome, está vendo os filhos passando fome, tendo que buscar osso para comer, como foi denunciado pelo jornal aqui do Rio, Extra, né? Com aquela foto terrível, emblemática. O Brasil estava fora do mapa da fome. Hoje o Brasil tem 20 milhões de miseráveis. Então, o seu Fernando, que vai catar o osso, ele se identifica com quem? Com Lula, que diz, dentre outras coisas, que quando tinha reunião de sindicato, todo mundo ia para o bar, lanchar e tal, ele ficava em pé, as pessoas ofereciam coisas para ele comer, ele estava morto de fome, mas a mãe dele tinha ensinado a ele a não recusar, né? Porque ficaria feio e tal. E ele fala, eu passava fome. Então o seu Fernando vai se identificar com ele. São duas identificações diferentes. É o discurso fácil que todo mundo entende e o discurso da própria pele, que é o do Lula. Por isso é que eu não vejo, Marcos, hoje, se me perguntar, não tem um espaço para uma terceira via. Vai ter sempre aquele do discurso fácil, mas pior. Agora, quem ainda apoia Bolsonaro, eu acredito que aí tem algum desvio, né? Tem algum desvio muito claro, assim. Talvez se veja em Bolsonaro, veja todos os seus preconceitos, sua misoginia, sua LGBTQIA+ fobia, sua vontade de bater nas mulheres, como ele inclusive já confessou e está no livro, né? Tudo aquilo que Bolsonaro possivelmente as pessoas que ainda o apoiam veem em si. E o Lula, por outro lado, também, mas o Lula por um outro motivo. Eu não estou aqui fazendo campanha para o Lula nem nada, Marcos. O que eu estou dizendo é que o Lula, quando chega e fala eu quero que o Brasil volte a ter, todas as pessoas voltem a ter 3 refeições por dia. Eu quero. A gente, quando teve H1N1, a gente vacinou. Se lembra da H1N1, Marcos? Eu me lembro perfeitamente que foi quando minha avó faleceu, minha avó paterna. Eu fui ao hospital, a gente não usava nem máscara. Foram cerca de 800 mortos. Foram 80 milhões de pessoas vacinadas em 3 meses, com alta presença do Butantan. O governador do estado era o Serra é quem aplica a vacina no Lula. Então, eu não estou aqui defendendo Lula, ou defendendo Ciro, ou defendendo. Até porque
quem for contra o Bolsonaro, certamente eu voto, né? Estava no carro de aplicativo, ele perguntou: mas se não for o Bolsonaro, vai ser o Lula. Como eu não gosto de discutir, e eu podia discutir todas as coisas boas dos governos progressistas do Lula e da Dilma, principalmente o primeiro mandato da Dilma, eu falei: olha, meu amigo, eu voto na maçaneta, eu voto na cadeira, eu voto no meu cachorro, porque certamente eles farão muito menos mal do que o Bolsonaro faz. Então, eu acho que isso que você me pergunta é o ponto central de tudo, da trilogia, do que a gente está vivendo, do que a gente vai viver ainda nesse restante que eu espero de único mandato do Bolsonaro, né? É o ponto central. Por quê? Por que pessoas... hoje eu tenho parentes e tenho familiares. Eu tenho amigos e tenho colegas que eu nem falo, que eu faço questão de nem falar. E aí eu acho que o ódio em 2018 venceu o amor, né? Talvez por uma parcela de ignorância no sentido real da palavra, de ignorar o tema, né? E por esse discurso fácil. Só que o Lula sabe muito bem fazer isso, tanto um discurso fácil quanto falar no coração das pessoas. Isso é o mais interessante, a diferença dos dois, né? Quando o outro faz arma com a mão, o outro fala: olha, não é para fazer arma, eu não quero fuzil, eu quero feijão no prato dos brasileiros. Então, se existe uma polarização falsamente criada, é entre a vida e a morte. Se você é contra o Bolsonaro, você é a favor da vida. Sinceramente, nesse momento, eu não vejo outra polarização. O seu livro ele tem a capacidade de furar as bolhas, já que nós vivemos em bolhas. O seu livro ele tem essa capacidade de dialogar com os mais diversos nichos sociais, as mais diversas ideologias existentes aqui no Brasil? Olha, eu tenho ficado muito satisfeito, porque a gente recebeu uma boa doação, né? E a gente enviou para uma boa parcela da imprensa, né? Da grande mídia, principalmente televisiva, né? E eu tenho uma certa esperança de que fura a bolha, sim. É claro que aquele bolsonarista raiz, ele não vai pegar esse livro para ler. Até porque ele não deve ler nada, além de fake news do tio do WhatsApp, né? Então, um livro transformar a vida dele, acho muito difícil. Agora, tem um dos maiores nomes, foi um dos maiores nomes da Rede Globo Televisão, inclusive me seguiu após o envio do livro. E me segue hoje no Instagram. Eu tenho outros jornalistas que postam e falam, postam nos stories, né, para mim, e falam: olha, eu não posso mostrar o livro, mas eu assino embaixo do livro. Então, o livro ele é muito bem, isso, modéstia à parte, ele é muito bem estruturado para furar a bolha, porque são fatos. Eu estou trazendo o que a imprensa disse, são casos notórios. No rodapé tem as referências. Se foram sites, tem o horário que eu acessei, o dia que eu acessei, né? E dizer que a grande mídia estava cooptada pelo PT ou pelo governo Dilma e pelo governo Lula é um equívoco muito grande. Eu acho que ninguém apanhou tanto da imprensa quanto o PT, em especial o Lula, até mais do que a Dilma. A Dilma, né, foi ali aquele ciclo das manifestações que eram televisionados o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e aí o efeito manada, né? Então, assim, eu tenho esperança que fure a bolha, assim, mas não foi para essa parcela da população que eu escrevi. Eu escrevi por dois motivos. Um, para relatar os fatos que a gente denuncia. Outro, dois motivos mais concretos, e um mais
eu não gosto de dizer que eu sou magnânimo nem nada, mas um outro mais assistencial mesmo, né? O primeiro é por isso, o segundo, para que a nossa geração futura, como eu falei, possa ver o olhar de alguém que passou a pandemia, né? Seus filhos vão te perguntar, pô, Marcos, você estava de que lado da história? Você estava combatendo o genocídio, o genocida, ou você era isentão, que para mim, quem passa pano para o que a gente está vivendo é isentão, e aí se atrela a ele, eu acho que não há mais meio termo, né? Não há mais como conciliar, né? Não há mais como você ficar preocupado se você vai lacrar nas redes sociais e vai ganhar o selinho lá de autenticado. Eu sofri muita perseguição, mano. Meu Facebook foi banido. Hoje eu tenho outros 3 perfis, porque a gente vai sendo um bloqueado, a gente vai em outro. O meu primeiro Facebook, para você ter uma ideia, é meu perfil, não é a página, é meu perfil pessoal. Tinham cerca de 8.000 curtidas na minha página, na minha foto de perfil. Não que eu seja lindo, não. Para você ter uma noção, nem bonito. Para você ter uma noção, Marcos, de como eu era seguido no meu perfil. Minha história estava ali, tinha algumas viagens pelo Brasil e, no entanto, eles me baniram. Aí, em seguida, eu acabei viralizando na internet, eu tenho mais de 560 mil seguidores no Instagram e, pasme, Marcos, eu não sou verificado. Mais de meio milhão de pessoas me seguem e eu não sou verificado. Aí você sabe de uma coisa, Marcos? Eu chutei o balde, eu falei, agora isso vai ser profissional, não aguento mais essa gente. Só posto live, quando a gente for ao ar, vou postar, né? Porque não adianta. A gente já tentou de tudo, eu já saí em diversas matérias e mesmo assim eles não explicam por quê, né? E vira e mexe bloqueiam por conta de mensagens de vendas e tal, mas eu tenho um prazer muito grande. Olha a situação atual do país, o combate à cultura que esse governo está fazendo, a destruição da cultura, né, se não de direito de fato, a destruição da educação, e a gente já passou de 2.500 livros vendidos, ou comprados em doação para a gente enviar para as pessoas, ou vendidos. 2.500 livros, fazendo lives, dando entrevistas. Então, Marcos, para mim, eu tenho, assim, certa dificuldade de entender como esse livro pode furar a bolha. Mas que tem muita gente que compra para dar para familiar bolsonarista, tem. E tem tido resultados positivos dessas pessoas. É interessante isso, né? Quer dizer, essa propagação orgânica que você tem feito dos seus livros, né, tem feito chegar em locais que você nem imaginava, né? Tem chegado a pessoas que você talvez nem pudesse imaginar que receberiam, né, esse livro com tamanha receptividade. Se você pudesse elencar os pilares daqueles que ajudaram a construir esse Brasil que nós estamos vivenciando, quem seriam essas pessoas? Olha, essa está no rol das perguntas mais inteligentes que já me fizeram ao longo dessa caminhada do livro. Mas antes de eu te responder, eu quero dizer que realmente aconteceu o que aconteceu com nenhum outro livro meu. O livro já foi enviado para. Inclusive ontem foi comprado por uma pessoa que vai levar para 8 universidades dos Estados Unidos que querem o livro em sua biblioteca, em português mesmo. Noruega, Alemanha, Espanha, Portugal, isso tudo já foi. A Argentina, né? Todos esses países, todos os estados, Marcos, pelo menos uma pessoa comprou.
Isso nunca aconteceu com nenhum livro meu. Livrarias têm me procurado para deixar em consignação o livro lá. São livrarias ainda não grandes, imensas, mas são livrarias muito importantes para que haja essa denúncia. Eu tenho certeza que ao fim na conclusão da CPI, o presidente vai terminar o seu mandato no Tribunal Penal Internacional de Haia. E aí volto atrás para a sua pergunta. Quem foram, né, quais foram, melhor dizendo, os responsáveis por Bolsonaro chegar ao poder? Eu não costumo, né, dizer isso, mas certamente foi setores da imprensa que criminalizaram o campo progressista, criaram Bolsonaro e hoje não sabem o que fazer com Bolsonaro. Não conseguem emplacar um candidato com chance. Eu costumo comparar, Marcos, a eleição nacional que a gente esperamos que tenha em 2022, né, se ele não tentar mais um autogolpe, à eleição municipal do Rio de Janeiro do ano passado. O Crivella tinha a base dele, tiveram fragmentos de candidato, a esquerda não se uniu, o campo progressista não se uniu, Eduardo Paes foi e ganhou. Mas o Crivella tem a base dele e o bolsonarismo tem a base desse pensamento. Eu acredito que com a máquina, Bolsonaro esteja no segundo turno. E ninguém tira Lula do segundo turno, se transcorrer a normalidade democrática. Esse é o primeiro ponto. Setores da mídia, né, que focaram talvez tenham subestimado Bolsonaro. E aí eu entro no segundo. A própria esquerda. A própria esquerda, ela subestima Bolsonaro. Eu subestimei Bolsonaro. Eu dizia, Bolsonaro tem teto, máximo, na melhor das hipóteses, chega a 30%. A própria esquerda é responsável por Bolsonaro. Claro que a esquerda, quando viu aquele ponto, né, enfim, de que Bolsonaro crescia, o próprio resultado do primeiro turno, né, a diferença é muito grande, né? Eu acho que no resultado do primeiro turno caiu a ficha da esquerda. A gente precisa fazer alguma coisa. Aí teve o movimento Ele Não e tal, foi muito forte, muito bom, mas eu acho que a esquerda demorou a reagir. Aqui talvez eu fale uma coisa que me batam muito, mas acredito que o PT, e aí era o principal oponente de Bolsonaro na época, demorou muito a lançar a candidatura. Todo mundo sabia que o Lula não seria candidato. Eu sei dos argumentos, eu sei que dirão, mas o Lula precisava provar que havia um golpe, né, em curso no Brasil, um golpe judiciário. Mas o Lula precisava tentar até o último momento, mas não teve tempo hábil para atrelar a imagem de Lula a Haddad para aquele garoto que eu falei, né, para aquele estudante que eu falei, perceber que o Haddad seria um governo alinhado com Lula e não completamente diferente de Lula. E ele talvez não tivesse votado no Bolsonaro, tivesse votado no Haddad. Então, acho que esse é um outro papel preponderante. E mais dois papéis, mais duas questões que se interligam. Muito dinheiro. A direita ortodoxa não queria mais o PT, e aí engloba tudo: agronegócio, latifundiários, né? Pobre que se acha rico porque tem um carro melhor, né? Porque mora numa situação melhor do que os outros, enfim. Então, essa direita ortodoxa, anti, anti-esquerda, eu não digo nem antipetista, anti-esquerda, né? Se atrela a essa candidatura abominável, porque qualquer coisa seria melhor do que o PT no governo.
E aí vários empresários financiam e disseminam as famosas fake news, né? E as fake news, elas são responsáveis por criações das mais abjetas, né? Kit gay, aquela mamadeira, que eu não vou aqui citar o nome, enfim. No livro vai estar, mas aqui não vou citar. É uma série de fake news o tiozão do WhatsApp distribui, que esse Luiz Carlos Reis, senador, que receita chazinho da vovó para Covid, virou médico. Agora todo mundo é médico, né? Antes todos eram advogados de Facebook. Eu chamava de advogados, né? De Facebook, para dar o título que merece, advogados, não advogados. E agora todo mundo é médico. O velho da Havan, perdão, Luciano da Havan, mostrava receituário. O que é isso? Isso é exercício ilegal da profissão. Está tipificado no Código Penal. Né? Isso é curandeirismo. Esse homem tem que sair algemado. E aí junto, aí não são só eles, é o senhor Carlos Wizard, né? Que vendeu até o curso de inglês que levava o mesmo nome, mas continua agora com outro curso de inglês, o WhatsApp. Enfim, e é uma rede de bolsonaristas que se auto-intitulam patriotas e roubaram a nossa bandeira. Eu acho que esses, assim, foram os principais pilares da eleição do Bolsonaro, né? Não vejo outra questão, outro. Claro, o movimento das ruas, o esgarçamento dos governos progressistas são fatores adjacentes, mas esses são os principais. E como é que você enxerga o próximo Litoral 22? O seu livro já vai estar, segundo pelo que você disse, né, o terceiro só sairá em 2023. Como é que você enxerga o 2022 e se o livro poderá influenciar em alguma coisa nas eleições? Eu espero que sim. Eu espero que o livro influencie, sim, né? É uma pesquisa muito isenta, né? Eu criei personagens bolsonaristas, né? Eu fui a manifestações bolsonaristas, Marcos, porque a gente, quando faz pesquisa de campo, a gente tem que ir infiltrado. Eu perguntava para as pessoas. Foi lá que eu descobri que eles, em determinado momento, quando o Brasil tinha cerca de 400 mil mortes, eles falavam: o culpado é o Mandetta, porque mandou todo mundo ficar em casa e só ir buscar o hospital quando estivesse passando mal. Esse era o discurso deles. E não era de um ou de dois, eram de vários. Então, eu espero que influencie, porque a gente precisa voltar à normalidade democrática. A gente precisa dormir em paz, sem achar que no dia seguinte pode ter algum autogolpe ou algum golpe contra uma instituição democrática de direito. A nossa democracia é muito frágil, mano. Muito frágil, muito nova. E apesar, eu acho, né, que os adversários de Bolsonaro, todos, devem ficar muito atentos. Steve Bannon e tanto Steve Bannon quanto a extrema direita vão jogar muito pesado na eleição do Brasil. Eles perderam os Estados Unidos. O Brasil é o país, né, mais importante aos olhos deles da América hoje que a extrema direita pode ganhar. Então, Marcos, eu penso que assim, eu quero que influencie. Eu costumo dizer que as nossas lives, que têm 1.000 e poucas visualizações, algumas chegam a 2.000, 3.000 visualizações, e eu digo o seguinte: se uma pessoa me ouvir, eu estou feliz. Eu acho que já fiz a minha parte.
Então, no segundo volume, a gente vai mostrar. Quem não se lembra de Golden Shower? Quem não se lembra de meninos vestem azul e meninas vestem rosa? As pessoas podem esquecer. Como eu disse no início, as pessoas podem esquecer que o PIBIM, esse sim era um PIBIM, era ridículo em janeiro do ano passado. Antes de se falar ou seja, era de 2018, antes de se falar em pandemia. Sabia-se de um vírus que estava na Ásia, mas o produto interno bruto era pífio do Brasil. Agora se coloca toda a carga na economia. Eu acho assim, que o único pilar que ainda segura o Bolsonaro, Marcos, é que Paulo Guedes agrada o mercado. É a pauta liberal do governo. E é muito engraçado isso, né? Eles são patriotas porque vestem verde e amarelo. Só por isso. Porque patriotismo que vende a nação, eu não sei o que é. E talvez seja essa a principal e grande diferença dos outros regimes anteriores, do nazismo, fascismo e tal. Então eu espero que esse livro, né, a continuação, tem gente já pedindo quando sai o 2, já posso comprar na pré-venda o 2. Eu falo, calma, gente. Vamos vender primeiro um, porque ele é destinado aos movimentos sociais, então vamos vender primeiro o um, depois a gente, ano que vem o 2. Eu prometo, é um por ano, mas isso dá um. Eu dizia para você, né, Marcos, a gente em off, eu dizia, eu abdiquei da minha vida pessoal praticamente, né? Fazendo tantas lives, tantas entrevistas, enfim, me dedicando a esse projeto. Né? Não é nada fácil a gente vender livro e editar livro no Brasil. Fernando? Estou ouvindo. Fernando? Eu estou te Tá me ouvindo. ouvindo? Estou ouvindo. Findar. O programa de hoje foi um privilégio para nós escutar as suas opiniões, falar a respeito desse. Eu acho bárbaro, fala sobre não somente esse momento pandêmico, mas que faz toda uma linha de conexões que nos mostra como é que nós chegamos aqui e também, né, pela sua fala, direciona a luz para o futuro. Então, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no meu. Foi uma honra, um privilégio. E eu deixo aqui no final o espaço aberto para você dizer. As pessoas podem comprar o seu livro e quais são as suas redes sociais para que você possa, né, angariar um número maior de seguidores, conectando não somente pelo mas de outras formas. Olha, você pode adquirir o livro em qualquer plataforma de venda, né? Americana, Shoptime, qualquer plataforma. Se você digitar no Google lá, Fernando Drummond Genocídio, você vai em qualquer site, você pode comprar, os principais sites de venda. Vocês podem comprar seguindo as nossas lives quase que diárias, né? Que no canal Idaí Drummond, que é um canal que já passa de 7 mil inscritos. É muito gratificante, porque o Idaí Drummond nasce de uma sátira ao Idaí, quando ele é perguntado que o Brasil tinha passado de 5 mil mortos. Né? Então, no Idaí Drummond, com 2 M's, OND, de dado no final, você vai lá, se inscreve, ativa o sininho, faz aquelas coisas todas que todo mundo fala, né? E lá as nossas lives têm sempre o QR Code ao lado, você pode comprar pelo PagSeguro, boleto, cartão de crédito, pode dividir até em 18 vezes. O livro custa R$ 50, todo o valor, em cima do valor bruto desses R$ 50 são destinados aos povos quilombolas, ao Movimento Sem Terra, né? Você até pode ter crítica ao Movimento Sem Terra, mas foi o movimento que mais doou cesta básica durante a pandemia, né? Foram mais de 7 mil toneladas entre quentinha
e cesta básica. E o Instituto por Direitos e Igualdade, que é aqui do Rio de Janeiro. Vocês podem também entrar no Instagram deles. O meu Instagram pessoal, vocês podem também comprar, porque lá a assessoria ou eu, alguém vai te responder, que é @Drummond, de novo, 2M's OND no final, _ Fernando, ou também tem o site do Trilogia, www.trilogiagenocidio.com.br, e o Instagram, @trilogiagenocidio, tudo junto, sem acento. Marcos, o privilégio é todo meu. Eu fiquei muito honrado quando eu vi na agenda que eu daria essa entrevista a você, ao Megafone, né? E dizer que estou às ordens para o que vocês quiserem, para o que precisarem de análise, de qualquer coisa, pode me contactar, que eu tenho certeza que quando eu for lançar presencialmente e a tempestade passar em Campinas, eu quero você ao meu lado, para que a gente possa nos abraçar, né? E dizer, olha, a gente resistiu ao genocídio brasileiro, ao genocídio continuado, como eu venho dizendo, né? O genocídio continuado desde o falso descobrimento, depois da escravização e agora o genocídio de Jair Messias Bolsonaro. Meu muito obrigado, gratidão a todos que nos ouviram, nos assistiram, e mandar um grande abraço para ti, Marcos. Fiquei extremamente honrado. Reforço aqui, meus caros ouvintes e espectadores, você pode seguir as redes sociais do nosso entrevistado, Fernando Drummond, dar essa força. Nós sabemos as dificuldades que é lançar um livro aqui no Brasil, então você que nos assiste nesse momento, você que nos escuta, você pode acessar, como o Fernando disse, comprar o livro, lê-lo e dar o seu parecer nas redes sociais e dar essa força para que a mensagem muito. E desta forma, vamos colocar um ponto final no Megafone de hoje. Ele que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio TV Fé e Luz. Tem como produtor e apresentador Marcos Roberto. A edição fica a cargo de Letícia Sazilotto e a direção é de Rodrigo Mazzucci. Eu agradeço a todos pela riquíssima audiência que nós tivemos hoje. Desejo um ótimo final de semana e voltaremos a nos encontrar no próximo sábado a partir das 2h27 da tarde com mais uma edição inédita. Muito obrigado e até lá. Tchau.